consciência. Quem é você? Eu sou um ser de passagem. Eu estou aqui de passagem. Mas a gente vive como se aqui fosse eterno, não tivesse consciência nenhuma da nossa caminhada espiritual. É nenhuma. Aí a vida, quando nos pega e nos aperta, aí nós estamos destruídos. Por quê? Porque não nos preparamos para nada. Nós somos ser de passagem. Ele fala, eu sou um hebreu. Ele sabia o que ele era, mas sem desejo. Sem desejo nenhum. E assim, às vezes, a nossa vida espiritual. A gente vive a nossa vida espiritual assim mesmo. A gente trabalha, tem milhões de planos, que bom, milhões de sonhos, de desejos, que Deus não entra. Mas Deus não faz parte do projeto. De tudo que eu vou estudar, de tudo que eu vou trabalhar, Deus não entra. E aí, qual é a vocação de todos nós que somos batizados? Qual é a vocação do cristão? Qual é a primeira vocação que todos nós somos chamados? Que está em Levítico 11, versículo 45. É apertar demais, né? Não, agora apertei feio. Ser santo. Essa é a vocação do cristão. Essa é a primeira vocação, que não está escrita para ninguém, isso não está reservado para alguém especial. Não está. Essa vocação é de cada um de nós que somos cristãos e que nós escondemos ela. Está escrito aqui, ó. Jesus diz, Deus Pai diz assim, ó. É para que vocês sejam santos, porque eu, o seu Deus, sou santo. E já fala, filho, você está ficando louca, minha filha. Isso é fanatismo, desequilíbrio, qualquer coisa. Não é. Essa é a primeira vocação nossa. E essa oportunidade da santidade nos é oferecida todos os dias. E nós podemos negá-la todos os dias. Sabe qual deveria ser a maior tristeza da nossa vida? Não sermos santos. E na verdade Deus nos convida, né? Independente daquilo que você faz, independente de onde você está. O que é a santidade? É viver aquilo que te é dado viver, com amor. Qual é o bom odor de Cristo? Qual que é o cheiro que o mundo vai reconhecer Jesus? O amor. Por que eu posso aceitar a vontade de Deus de olhos fechados? Por causa do amor dele. Porque ele nos ama de uma forma alucinada, incondicional. E isso tem que estar gravado no coração de vocês, como tudo tem que estar gravado. Isso tem que estar um selo na vida de vocês. Deus me ama. E porque Ele me ama, Ele só tem o melhor. Nós temos que ter confiança absoluta no amor, porque Deus não pega o amor dele e fraciona um pedacinho para você, um pedacinho para você, não. Guardem isso, é uma coisa, é tanto mistério, né, nessa relação de Deus conosco, porque é como se cada um fosse o filho único dele. E todo o amor que Deus tem é só para você. Transformar. Então, se vocês observarem, quando o povo pede para Jesus um milagre, um sinal, o que Jesus responde? Ele fala assim, o único sinal que vos será dado é o sinal de Jonas. Vocês estão agora melhorando. É o sinal de Jonas, que é o sinal... O que aconteceu com o Jonas? Ele foi transformado. Num ser sem desejo, num ser que achava que a salvação era só para ele, para poder entender que Deus quer a salvação de todos, que Deus quer uma relação íntima com todos, que Deus quer que cada um de nós, aonde a gente esteja, a gente revele uma presença de um Deus vivo, porque Deus é vivo. Mas para que eu possa viver essa relação com Deus, é tão interessante, né, que a gente precisa ser de desejo. Se Deus, eu estou falando com vocês, é um Deus vivo, eu não posso ficar achando que Deus é uma ideia do passado, que Jesus é uma história que foi contada. Não, isso é uma história hoje, agora. A Bíblia é a coisa mais atual que nós temos. Procura qualquer problema que você tem, está aqui a resposta. E a principal coisa que deveria nos conduzir é amar o Senhor acima de todas as coisas. É o primeiro maior mandamento. Amar a Deus. A gente ama tudo nesse mundo. Deus fica mais ou menos reservado, por necessidade. E Ele deveria ser o meu primeiro amor. Então é isso, né?
Começar amando a Deus acima de todas as coisas, e em tudo querer agradá-lo, em tudo estar atento para o que Ele quer, em tudo procurar fazer a vontade dEle, em tudo ser o filho que Ele sonhou que a gente fosse. Então essa nossa caminhada espiritual, ela é uma decisão diária. Nós temos que decidir que a santidade foi proposta para cada um de nós. E decidir qual é a proposta da minha vida, ser santo. Para que é isso, Filó? Mas se eu não posso excluir da minha vida de santidade, da procura por essa caminhada espiritual, a cruz. Não tem jeito. Por quê? Porque na cruz está a morte do pecado. E o maior inimigo da santidade é o pecado. Mas para que eu possa começar a trabalhar a santidade, para que eu siga Jesus, o que eu preciso fazer? Nós já falamos disso aqui mais tempo. Eu preciso morrer para mim mesmo, não é assim? Eu preciso vou me despindo, né? Eu vou despojando de mim, para que Deus seja tudo em mim. Então, isso é um trabalho. Então, é por isso que o reino de Deus é uma luta, é uma força, porque é uma luta interna. Quando a gente fala assim, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Quem são eles? E o que eu sinto? Os nossos maiores inimigos são os internos. É tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu falo, tudo que está no meu coração. Então são contra eles que eu tenho que lutar. É a dispersão. Eu não posso ser como aquele jovem rico que chegou perto de Jesus e falou com ele: mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus falou: cumpra os mandamentos. Ele falou: mas eu estou fazendo tudo. E Jesus sabia que ele estava fazendo tudo. Jesus falou: então agora vende tudo que você tem e me segue. Ele não deu conta, porque a segurança dele estava tanto naquilo que ele tinha, que ele não deu conta de abrir mão daquilo para viver a aventura de viver a confiança absoluta em Deus. Ele não conseguiu colocar a confiança dele em Jesus. Tudo na minha vida tem que estar pautado porque eu tenho Deus como Senhor da minha vida. Isso será completamente diferente. Sua forma de pensar, sua forma de agir, sua forma de viver é completamente diferente, porque eu estou na presença de Deus. Não é assim que ele fala para Abraão? Anda na minha presença. Isso é íntegro. Tomar a consciência cada dia que eu levanto que eu estou na presença de Deus. O que você vai fazer de errado? Você está na presença de Deus. Nos falta essa consciência. Então, pensar que enquanto eu estou a caminho, eu tenho que me preparar. E a nossa vocação é da santidade. Não permita que a sua vida espiritual esteja no piloto automático, na inércia. Aquela coisa sem desejo, aquela atonia da alma, aquilo que eu acho que eu já ganhei. Entenda que o maior tesouro que nós temos na vida é tomar consciência que somos amados. Mas o fato de eu tomar consciência disso não significa que eu tomei posse disso, compreendem? Uma coisa é eu saber que eu tenho um tesouro, outra coisa é viver desse tesouro. O dia que a gente tomar posse, nós vamos vender qualquer coisa. Não é assim a parábola? Que aquele homem que descobriu um tesouro, que sai, volta e vende tudo? É esse tesouro, é essa certeza que eu sou a filha única, amada do meu Pai. Nossa, eu vou viver para Ele. Tudo que eu fizer, eu tenho que pensar: isso agrada ao meu Pai? Isso está de acordo com o meu Pai? Vou fazer isso e sob o olhar dele, o Senhor está de acordo? Viver em profunda unidade, comunhão, em relação profunda de amor com Deus. Você vê que é uma vocação simples, né, gente? Que eu propus hoje, né? Coisa bem discreta. Mas não podemos esquecer que essa é a nossa vocação. Esse é o primeiro chamado. Se estamos guardando isso, escondendo isso, a gente pensa que a gente está adiando a nossa vida espiritual. Nós estamos adiando começar a nossa vida. E não se esqueçam, assim como a parábola, lembra da parábola dos vinhateiros, que o Senhor chamou um que foi às 9 da manhã, outro foi meio-dia, outro foi às 3 da tarde, outro foi 6. É porque em todos os momentos, aí esse é um significado, não é? Deus vem à nossa vida. E seja jovem, seja criança, seja a idade madura, seja na terceira idade, em todos os momentos Deus vem à nossa vida. A gente só precisa deixar, estar aberta, para que Ele venha. Fala: Senhor, vem agora eu quero, agora eu me decidi, eu decido agora
que eu quero fazer um caminho novo. Eu não quero ter a vida espiritual tão reduzida, Senhor, a uma missa, a quem sabe a um grupo de oração, a confissão uma vez por ano. Às vezes eu estou reduzindo demais, a nem pegar a palavra de Deus, a não meditar de verdade e a ter o meu coração parado somente naquilo que não me leva a lugar nenhum, naquilo que eu vou ter que deixar quando o Senhor me chamar. Eu estou colocando a minha riqueza onde ela não é a riqueza. Eu estou colocando as minhas preocupações naquilo que não vai me sustentar. Então eu preciso ter coragem da gente se ver, se avaliar e decidir. A dificuldade na nossa vida espiritual não são os obstáculos, não são as coisas que colocam no nosso caminho. A dificuldade da nossa vida espiritual está na nossa falta de decisão. A gente não sabe se de verdade a gente quer ou não caminhar com Deus. É isso que nós cristãos precisamos decidir. Eu acho que hoje chegou o tempo em que os batizados precisam ser reevangelizados. A viver de verdade, a proclamar que somente Jesus é o nosso Senhor. Nós estamos com a vida muito dividida e nós temos muitos senhores dentro de nós e dificilmente nos curvamos ao verdadeiro Deus. Precisamos realmente parar e pensar. O mês de outubro é para a gente pensar. A minha vocação é a de ser santo. Então, que cada um de nós pense nisso hoje. Não só hoje, mas que esse assunto possa incomodá-los. E lembrar da sua dignidade. Que às vezes você não está andando e não está vivendo com a dignidade que esse nome te faz. E que Deus permita que o nosso processo de santificação, que teve início no nosso batismo começou o nosso processo de santificação, não seja interrompido, mas que por intercessão de Nossa Senhora, nossa mãe, esse processo seja um contínuo até o momento da gente sair daqui, abrir a porta e voltar para a casa do nosso Pai. Que Nossa Senhora, que a nossa mãe, interceda por nós, junto a Deus, e que nos forme os santos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.